O resultado foi justo? Acho que sim, porque nós não tivemos tantas chances de gol, o Guarani também não teve. Mesmo fazendo aquele gol, né, do Adalberto no segundo tempo, e mesmo não concordando com a marcação da falta do árbitro, não acho que houve falta. Inclusive houveram várias inversões no campo durante a partida, mas mesmo assim eu acho que o resultado foi justo. Ô Dado, depois do jogo do Figueirense, muita gente falava que ia começar o campeonato realmente pro CRB, porque ia pegar os times de cima, Internacional, o próprio Juventude e agora o Guarani. Esse é o espírito da Série B, os times que vão brigar em cima, nesse nível de equilíbrio? Está muito equilibrado, a diferença é muito pequena das equipes que estão em cima. Quando eu falo diferença, eu não falo só da questão de pontos, não, estou falando da questão técnica mesmo. A diferença técnica ela é muito pequena. Nós enfrentamos 3 adversários desse naipe e conseguimos 2 empates e 1 vitória. Óbvio que a gente pode, e queria, né, pelo fato de termos jogado 2 desses confrontos em casa, o ideal seria ter 2 vitórias, mas faz parte. Às vezes você não consegue vencer adversário em casa, né? Não adianta só contar com os pontos em casa. Nosso retrospecto fora de casa também é bom, então vamos buscar os pontos que nós perdemos aqui no próximo jogo. E a recuperação agora vem fora de casa, na próxima partida? É a nossa expectativa, né? Nós vamos enfrentar um adversário totalmente diferente, modificado, embalado pela troca de comando, né? Pela troca do treinador. O Goiás conquistou uma vitória importante contra o Ceará. Quando nós iniciamos o campeonato da Série B, todo mundo faz um prognóstico e alguns palpites, né, em relação a quem são os favoritos ao acesso. E acho que todo mundo que está aqui provavelmente incluiu o Goiás como um dos favoritos antes do campeonato. Pela questão financeira, pela qualidade dos seus atletas, né, pelo título estadual. Então, nós vamos enfrentar mais um adversário forte. Mas não é pelo fato do Goiás hoje não estar na cabeça do campeonato que a gente acha que vai ser mole. O jogo vai ser muito difícil, né? O Goiás hoje está muito mais competitivo do que era antes. Então teremos uma semana boa também de trabalho para chegar forte nesse jogo. De todos os jogos que você atuou no comando técnico do Clube de Regatas Brasil, o jogo de hoje contra o Guarani foi o mais difícil, na sua opinião? Foi o mais trabalhoso. Foi necessário muito trabalho, né? O trabalho dos atletas em campo, o trabalho da comissão técnica é meu também. Eu precisei trabalhar mais, precisei observar um pouquinho mais, arriscar mais. As minhas opções de trocas hoje, todas elas foram em cima do pensamento de vitória. O CRB hoje tentou agredir o seu adversário em todo momento. Nós entramos em campo apenas com um volante fixo, né, que é o Yuri, e finalizamos o jogo da mesma forma. 4 homens de chegada dentro da área, considerando o Ratinho como um desses homens. Então, era a nossa tentativa, foi um jogo difícil demais e bem trabalhoso pra gente. Ô Dado, o que me deixou mais irritado nesse jogo de hoje foi a forma, né, como o gol enfinou com lança, de repente um ou outro setor do time que não funcionou e não fez o que você pediu. Não, a questão de um ou outro setor não funcionar ou a nossa equipe não ter jogado aquilo que nós esperávamos, a gente sabe que isso faz parte do futebol, isso é normal. Ninguém, em nenhum momento a equipe vai manter o mesmo nível de competitividade. Os jogadores passam também individualmente por dias ruins, é normal. Isso acaba influenciando individualmente no rendimento e posteriormente no coletivo, né? Acho que o gol no final magoou um pouquinho mais. Agora, com relação ao quando você volta para o segundo tempo, você volta com 2 atacantes, né? Tava lá o Zé Carlos e o Neto. Aí para finalizar, mas essa bola teria que chegar, a atuação do Tony e do Chico hoje. Bom, no primeiro tempo, nós fizemos acho que 8 ou 9 cruzamentos na área. Nós cruzamos muitas bolas na área e apenas uma finalização, acho que vocês vão se lembrar, uma finalização do Marcos, chegando no segundo pau e cabeceando a bola para fora. E nós estávamos no primeiro tempo chegando com muito mais facilidade pelos lados do campo. O Diego chegou pelo lado esquerdo umas 3 vezes, o Ratinho e o Marcos chegaram pelo lado direito 4, 5 vezes. E eu pensando nessa chegada do lado e pensando também na falta de chegada na área, eu pus o Neto em campo. A minha expectativa era essa, a minha tentativa, vamos assim dizer, era de que a gente tivesse a mesma volúpia lateral, né, chegasse forte pelos lados, e agora com 2 homens de área, tivéssemos mais possibilidades de fazer o gol, que estava muito difícil. O jogo foi difícil demais, foi muito fechado.
O Guarani veio com 3 volantes, povoou muito o meio campo. A gente não conseguiu jogar o meio campo, então a gente não pode condenar uma atuação abaixo ou do Tony, ou do Chico, ou dos homens de meio, porque, como eu falei, a gente precisa mensurar o que é que o adversário fez também. Então eles povoaram o meio e isso dificultou muito. E o jogo era pelos lados no primeiro tempo. E eu fiz essa opção de incluir, de colocar o Neto, meti 2 homens de área e vamos para o jogo, né? Só que o Guarani é também uma equipe flexível. E o Richardson acabou fazendo a função de lado de campo e nós não chegamos mais pelo lado. A gente acabou não chegando mais pelo lado. O nosso time ficou espaçado. O Guarani começou a criar mais no meu campo, porque eu abri mão de um homem de meio de lado e pus 2 homens de frente. E aí eu tive que fazer uma segunda troca, né, para equilibrar melhor a nossa equipe, a saída do Zé e a entrada do Elvis. E acho que no segundo tempo a nossa equipe começou a render melhor com essa nova troca, né, com a segunda troca. A primeira acabou não dando resultado, nada relacionado aos atletas, né, não tem nada relacionado à questão técnica. Foi uma situação normal de jogo mesmo. A estratégia, o que eu pensei, o que eu imaginei que seria o ideal, acabou não dando tanto certo. E a entrada do Elvis já nos trouxe uma condição melhor. Fiz a última troca com o Chico, já não entrava mais na área, já estava um pouquinho debilitado, e a última troca da entrada do Ítalo no lugar do Chico. O Ítalo é um atacante, um jogador móvel, um jogador que sabe cair dos lados e que provavelmente ia chegar um pouco mais à frente como chegou. Então essas foram as minhas tentativas para o jogo de hoje. Ô Dado, a gente acompanha e viu o Tony jogar mais próximo dos atacantes. Você hoje está tentando adaptá-lo ele a uma nova função? Não é uma questão de adaptação. É que o Tony tem essa característica de circulação mesmo. É um jogador que circula bem as bolas. E a chegada do Tony, ele sempre chega por trás dos atacantes. Ele não chega, ele não entra na área, ele não tem essa característica de passar da frente da linha da bola, como tem, por exemplo, o Danilo Pires, né? O Danilo é um jogador que, quando a bola está circulando, ele se mete em diagonal e recebe o lançamento em profundidade. O Tony é o cara que faz esse lançamento. E as características, obviamente, mudam, acaba que a nossa equipe também muda um pouco de perfil, muda um pouco de característica. Eu não quero que o Tony se adapte, eu quero que o Tony continue jogando o que ele sabe, o que ele entende de jogo. Obviamente que com isso acaba que a nossa equipe muda um pouquinho também. Dado, você me disse na quinta-feira, em entrevista coletiva, e como essa Série B, né, um jogo de xadrez, estudos, informações, um estudando o outro. Cuidado com a Auremi, cuidado com essa última bola aí no zagueiro. E o próprio Vadão nos concedeu entrevista coletiva também ontem e tinha falado, cuidado com os zagueiros do CRB, ou seja, acabou acontecendo um pouco do que vocês temiam, né? Mas coisas do futebol, não dá para segurar, não dá para estudar tudo e também não dá para conter tudo que o técnico diz para o jogador, que é ali dentro de campo. Esse é o jogo de 2 grandes equipes. Foi um jogo estudado, foi um jogo onde as trocas aconteceram exatamente em cima das possibilidades que o jogo nos trouxe. E o resultado foi esse. A gente não pode se lamentar tanto assim, nós não podemos ficar cabisbaixo por achar que nós perdemos 2 pontos. É lógico que eu também saio daqui triste, chateado. Eu tenho uma ambição, vim aqui com um único pensamento, com a ambição de fazer o melhor, de sair daqui com o máximo de pontos possível, principalmente nos jogos em casa. E isso machuca um pouco, mas nada de lamentação, erguei a cabeça, tranquilidade para construir essa semana de trabalho, porque a CB vai ser assim. Hoje foi esse jogo difícil, no sábado teremos mais um jogo difícil contra o Goiás e precisamos de ter forças. Quando o Ratinho levou o terceiro, tua cabeça começou a doer? Ainda não, ainda não, porque o jogo não é terça. Eu tenho aí uma semana de tempo, né, para digerir as ausências, né, não só do Ratinho como do Adalberto também. E tenho também a semana para produzir em cima da minha escolha, né? Espero tomar fazer a escolha mais correta possível. E o antes também, né? Para ter o tempo necessário de treinamento e adaptação. Mesmo com o jogo ainda na cabeça do jogo, ainda vai dar aquela respirada, mas depois de perder o Maílson, o Danilo Pires machucou, hoje o Tony não encaixou como você queria, mesmo que você explicasse, as reposições estão mais próximas ou ainda estão longe do Clube de Regatas Brasil? Só uma ratificação, não é que o Tony não encaixou como eu queria, não. Sim. O Tony jogou bem dentro da característica dele. É óbvio que são características diferentes. Eu gostei do andamento que o Tony dá ao meio campo. Apenas muda um pouquinho de característica. Às vezes as reposições elas estão sendo conversadas. A gente sabe que não é fácil também. Não é da noite para o dia que a gente encontra jogadores que venham para somar e que venham numa qualidade técnica boa, que venha justamente
para satisfazer, né, os nossos interesses e, acima de tudo, evoluir com o que nós temos em equipe hoje. Obrigado aí ao técnico da